meus 13 anos de idade, eu tive meu primeiro contato com a droga. E aí foi quando minha vida desandou de vez, né? Trouxe problemas para minha mãe, transtornos para minha mãe. Me levaram a traficar, carregar drogas. Uma vida totalmente contrária ao que Deus tinha planejado para minha vida. Eu estava com a vida totalmente destruída, uma vida que eu não desejo para ninguém. Por várias vezes eu tentei tirar minha própria vida, né? Que eu olhei para a faca, eu peguei a faca, botei no pescoço e eu já ia cortar meu pescoço. Eu cheguei na igreja e eu não tinha nada, eu não tinha nem roupa para vestir. E hoje eu tenho a vida transformada. Eu me chamo Everton, tenho 44 anos, eu faço parte desse ministério já tem mais de 20 anos. Sou casado, conheci minha esposa nesse ministério e hoje eu sou salvo pela graça. Mas nem sempre foi assim. Na minha adolescência eu conheci as drogas. Quando eu tinha meus 13 anos de idade eu tive meu primeiro contato com a droga. E aí foi quando eu me aprofundei na droga. Por algum tempo larguei os estudos, né? Deixei de estudar, me envolvi na adolescência sempre se envolve com pessoas erradas e eu me envolvi com essas pessoas. E aos 17 anos, né, eu perdi meu pai e aí foi quando minha vida desandou de vez, né? Que eu me aprofundei mais ainda na droga, na bebida. Tive muitos problemas com isso, né? Trouxe problemas para minha mãe, transtornos para minha mãe. Quando eu completei 18 anos, eu fui servir o exército. O exército foi uma válvula de escape para mim, né? Passei um ano no quartel e esse um ano que eu passei no quartel me serviu como uma válvula de escape, porque eu estava focado no quartel, né? Em servir o serviço militar. Quando eu saí do quartel, foi quando eu tive o contato, eu conheci outras pessoas, né, que me levaram para uma vida totalmente obscura, né? E aí foi quando eu conheci a droga pesada mesmo, onde eu caí na droga pesada, uma vida que eu não desejo para ninguém, nem para o meu pior inimigo, que eu não tenho inimigos, né? Mas assim, é uma vida sofrida, uma vida que por várias vezes eu tentei tirar minha própria vida, né? Depressão, cocaína, ela causa muita depressão e uma vez eu estava 4 dias já fora de casa, usando droga, bebendo, se prostituindo. E aí eu cheguei em casa no 4º dia, no domingo, de madrugada, e eu fui na cozinha atrás de comer alguma coisa. A depressão, ela estava tão forte que eu olhei para a faca, eu peguei a faca, botei no pescoço e eu já ia cortar meu pescoço. E minha mãe, ela viu o barulho na cozinha e foi quando ela pegou e chegou, eu estava com a faca no pescoço, já vou passar a faca no pescoço, e ela puxou minha mão, comecei a chorar já ali naquele momento, caí em si do que eu estava fazendo, e aí logo depois disso, minha mãe me mandou embora para Belém. Eu fui para Belém, passei uma época morando em Belém com a minha irmã morava lá, e aí essa época que eu passei em Belém, foi a mesma coisa. Conheci pessoas lá que usavam drogas, que bebiam, que se prostituíam. E eu saí daqui para me livrar de uma coisa e chegou no outro local, tinha as mesmas coisas. Por quê? Porque eu não estava procurando uma salvação, eu estava procurando um escape. Mas a verdadeira salvação, o verdadeiro escape foi somente quando eu conheci a Cristo. Quando eu conheci a Cristo foi realmente quando Deus transformou a minha vida, que eu larguei a bebida, larguei a droga. E aí foi quando Deus começou a fazer obra na minha vida. As pessoas, elas costumam dizer que quando elas chegam na igreja, elas vêm arrastando o cachorrinho, né? Eu não tinha nem um cachorro nem a corda para arrastar mais, porque eu não tinha nada. Eu cheguei na igreja e eu não tinha nada, eu não tinha nem roupa para vestir. Eu chegava a pedir roupa emprestada para ir para a igreja. E aí as pessoas foram me ajudando, minha mãe viu que realmente eu estava mudando, que eu tinha realmente buscado a minha transformação, buscado a minha libertação. E foi quando minha vida começou a ser restaurada de novo. Minha vida começou a mudar, comecei a conviver com outras pessoas, a ter relacionamentos com outras pessoas. E assim eu consegui, né, sair do meio da onde eu vivia, né, da onde eu vivia na droga, na bebida. E eu comecei a me relacionar com as pessoas da igreja. Era de casa para a igreja, da igreja para casa. Eu procurava estar com um pastor, com um líder, entendeu? Estava sempre procurando estar dentro da igreja, me envolvendo nas coisas da igreja.
para tentar não lembrar mais, não querer buscar mais a vida que eu vivia antes. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida totalmente transformada, uma vida liberta, né, pelo sangue do Cordeiro, uma vida onde eu posso dizer para as pessoas que Deus mudou a minha vida, Deus transformou a minha vida verdadeiramente. Hoje eu sou uma pessoa liberta e eu louvo a Deus, muito louvo a Deus por esse ministério, né? Esse ministério aqui me abraçou, me acolheu. Eu louvo a Deus pela vida da apóstola Deise, pela vida de apóstola Fifi Arão, que ministrou muito na minha vida. Era uma pessoa que eu tinha um imenso apreço, assim, uma pessoa que eu sempre busquei me espelhar nele, porque ele era um homem de Deus, um homem que buscava Deus, que sempre a gente estava perto dele, ele estava falando de Deus. E isso, para minha convenção, isso contribuiu muito. E você está sempre perto de pessoas que falem de Deus, que sempre estão te incentivando a buscar a Deus. Hoje eu olho para trás e eu vejo o tanto que Deus mudou a minha vida, o tanto que minha vida foi transformada, né? O tanto que eu consegui com que a minha vida ela fosse transformada da água para o vinho. Porque de uma vida atribulada que eu vivia, eu não dormia, eu passava de semanas sem dormir, semanas, eu tentava dormir, botava a cabeça no travesseiro e eu sempre pensando assim, rapaz, a polícia vai invadir aqui, a polícia vai me prender, alguém vai invadir aqui, vai me matar, todo tempo assim, apreensivo. Eu sempre tive uma vida apreensiva, uma vida conturbada. Mas a partir do momento que eu vim para Cristo, eu consegui botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Bem na minha adolescência, antes de eu conhecer a droga, eu ia para a igreja frequentemente, era convertido e tudo, fazia escola bíblica dominical. Só que as amizades levaram para um local, para um caminho totalmente diferente. E aí foi aos 13 anos, quando eu conheci a droga, conheci bebida, cigarro e tudo de ruim que existe, eu fui conhecendo, até chegar à minha conversão, até chegar o dia que Deus ele resolveu me resgatar. Mas antes disso eu sofri muito mesmo. Passei muita dificuldade, estava sentado num canto e às vezes pensando assim, rapaz, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu ficava pensando assim, às vezes me imaginando, eu dentro das bocadas, nas noitadas, e eu ficava pensando, rapaz, o que é que eu estou fazendo aqui? E eu sempre busquei a Deus assim, da minha forma, mesmo não sendo convertido, eu sempre buscava ir na igreja, eu sempre ia na igreja, frequentava uma, frequentava outra. Nunca Deus tinha tocado no meu coração que nem Ele tocou quando eu vim para a Renovada, quando eu conheci a Cristo na Renovada. Foi uma coisa assim que transformadora mesmo, uma coisa que transformou a minha vida e hoje eu tenho a vida transformada. Eu quero dizer para você que está passando por algum problema, alguma dificuldade, se você está com depressão, está tendo algum problema com vício, eu quero dizer para você que Deus ele tem um plano na sua vida, que Deus ele pode mudar a sua vida, assim como Ele mudou a minha, Ele pode mudar a sua vida também, Ele pode transformar a sua vida, Ele é transformador, Ele pode todas as coisas. A Bíblia fala que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, você está passando por alguma dificuldade, algum problema, vem até o Pai, que o Pai ele vai transformar a sua vida. Ele vai transformar você, assim como Ele transformou minha vida, Ele vai transformar a sua também. Quero deixar essa mensagem para você, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.